É importante explicar essa história, que é o seguinte: o Arthur Lira é o cara que manobra as emendas do orçamento. Não necessariamente em nome dele. Ele não é um cara que faz uma proposta de emenda para aprovar no Congresso. Se você for analisar os números das emendas que os deputados já receberam esse ano, o Arthur Lira está lá embaixo. Não aparece dinheiro no nome dele. O que ele faz? Ele influencia outros deputados que estão ali abaixo, obedecendo ordens dele, influencia esses outros deputados a mandar as verbas via emenda para onde ele quer. Então, o que o Glauber estava denunciando é que uma comissão, que existem as emendas de comissão, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de infraestrutura, comissão de transporte, tem comissão de várias áreas. Essas comissões têm direito a emendas parlamentares também. E o Arthur Lira, por baixo dos panos, sem aparecer o nome dele, ele fala com o presidente da comissão e fala: olha, pega o dinheiro dessa comissão e manda para o tal lugar, para o tal estado, tal município, que é o que ele, Arthur Lira, quer. Só que no papel fica registrado que quem fez isso foi o presidente da comissão. Foi a comissão A, B, C ou D que destinou o dinheiro. Mas, na verdade, essa destinação foi determinada, ordenada pelo Arthur Lira. E com isso, ele manobra o dinheiro do orçamento sem aparecer o nome dele. E aí, se eventualmente acontecer processos por conta do mau uso do dinheiro dessas emendas, ninguém vai falar o nome do Arthur Lira, porque o nome dele não está ali no papel como quem mandou esse dinheiro para lá. O Glauber denunciou justamente esse tipo de manobra feita pelo Arthur Lira. Vamos seguir. Então, isso tudo acumulado, não me resta nenhuma dúvida que há uma ação do Lira para que o mandato seja cassado. Eu hoje te diria que eu acho que eu tenho 1% de chance de não ser cassado na Câmara. 99% de chance é pela cassação, porque a intenção inicial poderia ser exatamente a que você falou: me utilizar como instrumento de troca nas negociatas deles e exercer sobre mim me manietar para que eu fosse pedir benção ao Lira e parasse de falar as coisas que eu tenho falado, principalmente no que diz respeito a esse sequestro do orçamento. A partir do momento em que eu não faço isso, ou seja, da ameaça colocada em prática, eles então vão avançar, ou seja, eles avançam. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá aí. Então ele está dizendo claramente que diante das armações do Arthur Lira, diante de tudo que o Lira tem feito, ele certamente vai ser cassado. Você viu ele dizendo que ele acha que tem 99% de chance de ser cassado, 1% de chance de escapar, muito em função dessa ordem do Arthur Lira para perseguir o Glauber. E aí o processo segue andando. Aqui é uma das tretas, são muitas, mas uma das tretas que o Glauber teve diretamente com o Arthur Lira. Eles batem boca na sessão várias vezes e o Arthur Lira, como é presidente da Câmara, como tem lá o controle dos microfones, corta a palavra do Glauber, não deixa o Glauber falar e impede ele de exercer o mandato, que é o mandato parlamentar. Não é à toa que chama parlamentar, é para a pessoa parlar, ou seja, falar. E ele impede o Glauber de falar, de falar. Olha só essa discussão que teve aqui. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. Ele é bem direto, né? O senhor não tem vergonha. Deputado Glauber, olha, eu não vou abrir o microfone, Vossa Excelência não pode fazer isso. O senhor pode pedir liderança se faltar com respeito do mesmo jeito. Então eu lhe peço só que o senhor se contenha. Não vou lhe calar, estou lhe pedindo que o senhor se contenha, faça suas críticas. Faça seus comentários agora, não venha com palavras de baixo calão, que só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Então o senhor tem o que é justo, mantenha o respeito necessário. Se o senhor faltar com respeito, eu não lhe darei a palavra, o senhor vai ao Supremo Federal buscar o direito que o senhor quer. Eu vou abrir, se o senhor falar e faltar com respeito de novo, eu lhe corto o microfone, viu? O senhor está muito mal acostumado nessa casa, tá vendo? Não tem a palavra, Vossa Excelência, não. Muito bem. Não orienta o novo. Não tem a e aí palavra, ele fica gritando lá no fundo. O Arthur Lira cortou a palavra dele. Como fala o novo. O senhor não tem respeito. O microfone desligado e ele lá, respeito, senhor. protestando. Quem manda é o presidente. Novo orienta. O novo orienta, não. Olha, isso existe não. Tem que ter decoro desse plenário, rapaz. Tá certo? Não é isso.
Orienta o Novo. Novo orienta não a esse destaque, presidente. Queria registrar também no parecer com as emendas. E aí segue esse bate-boca, essa discussão entre os dois. O Arthur Lira não dá a palavra para o Glauber, ele não consegue falar. O Arthur Lira, com aquela posição olímpica dele, né, fazendo de conta que é o cara mais sensato do mundo, calma, você está faltando com respeito. E o fato é que ele tira a palavra do Glauber, porque o Glauber usa palavras duras para se referir a ele. Palavras duras, quando ele diz, você não tem vergonha? Isso está previsto dentro da liberdade do parlamentar de falar, que tem inclusive imunidade de opinião. Então, por mais dura que sejam essas palavras, é uma crítica ao trabalho do Arthur Lira, e o Arthur Lira não permitiu que isso continuasse. Não foi só essa vez, não. Numa outra situação, também no plenário, numa sessão, o Glauber questiona o Arthur Lira a respeito de uma série de fazendas que ele tem em Alagoas e que ele não declarou à Justiça Eleitoral. Isso foi fruto de uma reportagem que denunciou essas fazendas do Arthur Lira, e o Arthur Lira, então, foi questionado pelo Glauber por que ele não declara as fazendas. Dá uma olhada. Eu quero aproveitar esse período também para falar com o presidente da casa, deputado Arthur Lira, porque isso tem uma relação direta com a tramitação de um conjunto de matérias, não como uma afirmação, não estou afirmando, mas como um questionamento, como uma pergunta. Saiu uma matéria em formato de denúncia do Congresso em Foco, dizendo que o presidente Arthur Lira teve, na época, por um valor de 5 milhões de reais, o que corrigido para os dias de hoje chegaria a 16 milhões de reais, de compra de fazendas que não foram declaradas à Justiça Eleitoral. E que depois de algum tempo, uma dessas fazendas então teria sido declarada. Esse parlamento não pode ficar em silêncio. Se trata de uma pergunta. Deputado Glauber. E aí, presidente, só para concluir Deputado aqui Glauber, a minha fala. A pergunta de Vossa Só Excelência. para concluir. Não, só para a concluir. pergunta de Vossa Excelência, deputado Glauber, eu responderei com tranquilidade. O que Vossa Excelência não está fazendo é cumprir o regimento no momento de discussão da matéria. Presidente. Eu não posso. Eu vou, depois até lhe dou um tempo de novo, o senhor vem na hora de uma discussão, na hora de um encaminhamento, até tempo de líder do PSOL. Mas na discussão da matéria, ou o senhor discute a favor da matéria ou contra a matéria. Mas eu comecei orientando favoravelmente as emendas do Senado. E aproveito esse momento para fazer esse questionamento a O Vossa questionamento Excelência. responda a Vossa Excelência, deputado Presidente, Glauber. Muito Agora, obrigado. nesse Tempo de momento, liderança presidente, do PL. nós precisamos ouvir a resposta do senhor em relação Pois não. a essa questão, que é uma questão... E aí ele corta o microfone do Glauber de novo e não deixa o Glauber falar, porque questionou as fazendas. Qual a desculpa do Arthur Lira mais uma vez? O regimento está sendo descumprido e tal.